Bom, galera, hoje vamos falar um pouquinho aqui a respeito do CM Punk. Pois é, galera, porque recentemente tá rolando uma discussão aí que o próprio CM Punk também chegou a comentar numa entrevista sobre as escolhas dele, né? Ele foi para o Elite, não voltou para a WWE, e aí o pessoal tá meio que fazendo uma comparação agora, que já fazem aí uns 3 meses que isso aconteceu, que ele voltou pro wrestling e escolheu uma outra companhia. Se ele fez a escolha certa, se realmente está legal ele na All Elite, né? Porque digamos que o hype do retorno dele, querendo ou não, deu uma caída. Não estou dizendo que o pessoal está reclamando que está ruim, tá? CM Punk vem aí melhorando gradualmente fisicamente, o combate aí que ele vem realizando também com os demais vem sendo uns combates mais interessantes. A questão é, o nível de interesse caiu, e aí você olha até nas audiências, né? Seja aquelas dos shows aos sábados, seja aquelas dos shows da Rampage e seja aquelas também que voltaram nas quartas-feiras, né? E muita gente está se perguntando se o retorno dele não deveria ser trabalhado de uma maneira um pouco mais assim animada, no sentido de ele já chegar disputando um título ou algo parecido. E ele respondeu sobre isso numa entrevista recentemente, falando que provavelmente na WWE iriam utilizar aquela fórmula que utilizam com outros. Então, ele citou o Batista como exemplo, né? Ganha o Royal Rumble, vai pro main event da WrestleMania. Citou o Edge, que foi esse ano, né? Ganha o Royal Rumble, vai pro main event da WrestleMania. Provavelmente, se ele fosse pra WWE, seria nesses moldes. E é uma fórmula que ele está enjoado e que ele não iria gostar, então não lhe iria agradar. Mas ele entende que os fãs ali, alguns, gostam disso. Por isso que o trabalho hoje dele na Elite não é feito para esse tipo de fãs. É uma outra galera, né? Ele compreendeu. E embora ele possa dizer que de fato não é algo que lhe agradaria essa fórmula, eu tenho que vir aqui fazer um vídeo e dizer que é uma fórmula que eu acho que iria funcionar muito bem com ele. Mesmo que pra ele, pessoalmente, ele não curta. Mas a gente viu o que aconteceu com o Ed esse ano. É uma fórmula que ele pode não gostar, mas pro Ed foi ótimo. A forma que ele ganhou o Royal Rumble, depois chegando na WrestleMania, mesmo não ganhando na WrestleMania, depois disso manteve ele com um hype desgraçado, né? O retorno dele ano passado no Royal Rumble, ele não ganhou, mas também fez o pessoal ficar muito animado com o Ed. Eu acho que o CM Punk seria nos mesmos moldes. E assim, na WWE, se por acaso ele fosse fazer um retorno, e aqui ó, eu vou ignorar brigas que eles tiveram, os problemas psicológicos, rixa, tudo isso. Vamos fazer de conta que é só um desenho animado aí, né, um pouco mais sério. Vamos fazer de conta que isso aqui é o mundo perfeito. Num mundo perfeito, uma história que daria muito certo talvez pro CM Punk, voltando pra WWE, seria obviamente ele chegando lá num Royal Rumble talvez, até porque foi a última vez que ele apareceu na WWE, mas brigando, por exemplo, com o Triple H, né? Já chegando ali de surpresa, fazendo uma pipe bomb, quem sabe, porque ele ficou marcado justamente por conta disso, já quebrando a quarta parede, criticando o Vince McMahon, e aí daria pra misturar um pouco de kayfabe e vida real, daria pra ele abordar as tretas que ele teve com o Vince e com o Triple H ali, né? Até aproveitar essa vibe de autoridade que a WWE teve nos últimos anos. Ele meio que saiu da WWE quando a autoridade começou a crescer dentro da WWE, né? Então, ela poderia retornar e ele poderia justamente fazer essa oposição e meio que detonar o Vince, detonar o Triple H, quem sabe lutar com o Triple H, fazer a luta que eram para eles ter feito lá atrás e acabaram não realizando, né? Acho que funcionaria muito bem, o pessoal ia ficar animado, sabe? Depois de anos aí aguentando esses caras no poder, chega o CM Punk retornando para salvá-los ali como um bom revolucionário. Funcionaria. Ele pode não gostar dessa ideia, ele pode não se empolgar com essa ideia, mas eu tenho certeza que os fãs ali, meu Deus do céu, eles não iam perder um show, não iam deixar de torcer pro CM Punk, né? O Triple H ele até tiveram uma luta, aquela lá do Night of Champions, que alguns vão lembrar, lá em 2011, né? Que o pessoal falou, o Triple H enterrou o Punk, enterrou tanto que um mês depois o CM Punk virou campeão mundial. E aí, o título mundial do qual começou ali o seu maior reinado da história, que viria a ser ultrapassado mais recentemente pelo Brock Lesnar e pelo Roman Reigns, né? Mas até então era lá o recorde, começou justamente depois dessa derrota dele pro Triple H. Não teve nada de enterro ali, o pessoal que exagerava. Mas assim, teria muitas histórias boas ali. Ele poderia chegar e bater de frente com o John Cena de novo. Não sei, o John Cena aí, depois de chegar no topo, ele poderia vir e bater de frente.
poderia ganhar o Royal Rumble, poderia chegar no main event da WrestleMania, que era um desejo que ele tinha. Ele queria estar no main event da WrestleMania em algum momento, né? Talvez hoje não seja um objetivo pra ele, mas se ele fosse, nossa, a fanbase iria amar, o público mainstream iria adorar ter ele ali como um main event, enfrentando quem? Não sei. Provavelmente valendo um título, né? Um título mundial, um título universal que tem nos dias de hoje, mas o adversário em si, eu não sei se é tão relevante. Poderia ser, por exemplo, o Roman Reigns, que os dois vivem trocando indiretas aí, trocando farpas nas redes sociais, em entrevistas. E hoje é o principal nome da WWE, por exemplo. Então, poderíamos ter CM Punk contra Roma, que seria uma nova versão de CM Punk contra John Cena. Poderia ser ele e o Seth Rollins também, que farparam muito também nos últimos anos. E são bem opostos, né? O Seth Rollins ele é mais chegado aí com a WWE, com o sistema na WWE, com o Vince, com o Triple H ali, amiguinho desses caras. O CM Punk era uma oposição a esses caras. Então, eles são bem opostos e eu tenho certeza que isso ia ficar muito legal dentro da rivalidade. E o combate em si não preciso nem dizer, né? Então, seria ótimo também. O próprio Roma que eu citei aí era uma alternativa, né? Poderia ter ele, mas não só o Roma. Poderia ter o Brock Lesnar, que já rivalizou com o CM Punk. Ele poderia retomar essa rivalidade, né? Imagine CM Punk e Brock Lesnar de novo. CM Punk reencontrando o Paul Heyman. Então, teria muitas histórias para o CM Punk abordar. Que na All Elite não acontece. Ele enfrenta lá os jovens talentos que está enfrentando, ter boas lutas, mas não é assim um negócio que vai vender jornal, vai vender capa de revista, matéria, sabe? Acaba que não é algo tão assim hyposo, podemos dizer, igual poderia ser. Por exemplo, se ele retorna e alguém ataca ele bem no retorno, tipo um Chris Jericho, que eles já rivalizaram no passado, faria sentido. Um Daniel Bryan, que eles já rivalizaram no passado, faria sentido. Mas assim, quem tá lá que poderia fazer essa função? Difícil, a WWE teria várias alternativas, né? Então, eu penso dessa maneira, na WWE seria mais empolgante, para quem cria conteúdo seria excelente, né? Toda semana certamente ia ter muita coisa para se falar. Já na Elite dá aquele hype grande do retorno dele, mas agora para voltar eu acho que só ele virando campeão, ou pelo menos virando desafiante, né? Aí realmente volta o interesse gigante. Não que não haja interesse, mas poderia ser muito maior. Agora, eu entendo que, como eu disse, eu dei exemplos aqui, ignorando todos os demais fatores, mas esse é o mundo ideal, né? A gente sabe que ele tem treta lá com todo mundo da WWE e que não teria como ele ter um clima de chegar lá e voltar a trabalhar tudo de novo, sendo que ele se deu muito mal lá psicologicamente, brigou com os caras. E outros caras não quiseram ele, né? Inclusive é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Não é que ele tinha 2 contratos na mesa, um da WWE e um da All Elite, e ele escolheu o da All Elite. Isso aí foi o caso do Daniel Bryan. Isso aí foi o caso do Kenny Omega. O CM Punk não, a WWE não quis ele nesse retorno. A Fox até queria, a WWE não quis. Então não é que ele tinha 2 opções e foi pro All Elite, traiu a WWE. Não, ele não fez isso. Ele foi pra quem ele lhe ofereceu. A WWE não queria ele. Então a própria WWE também sente que ele é uma bomba. Então meio que ele não teve a opção de poder ir pra lá e fazer algo diferente. Mas se fosse, teria ali algumas coisas, alguns elementos que pudesse fazer muita gente aí se empolgar um pouco mais. Na Elite ele se sente bem, ele sempre deu algumas entrevistas dizendo que o objetivo da vida dele nunca foi realmente muita mídia, ele queria lutar e ser desconhecido. E é isso, ele tá lá, tá tranquilo, voltando aos poucos, se sente bem mentalmente, não é tretado com ninguém lá até o momento. Fazendo tudo tranquilo. Pra ele, foi uma boa escolha. É uma empresa que tá competindo com a WWE que ele não vai com a cara, então faz todo o sentido do mundo também. Pra ele fez a escolha melhor. Agora, digamos assim, pros fãs, assim, de modo geral, os fãs mainstream principalmente, eu acho que na WWE teria mais conteúdos ali pra abordar ele. Só que quando acabasse também, né, e o pessoal ia reclamar porque ia ficar um negócio meio que monótono ali. Fora a questão também da liberdade, na Elite tem mais liberdade pra lutar, na WWE talvez não teria nem tanto, embora hoje eu não sei se faz tanta diferença, o CM Punk já não está no seu auge físico, né? Mas é isso, tem os prós e tem os contras. Agora, em termos de hype, assim, na WWE eu acho que teria muito mais, né? Só que seria uma fórmula que ele falou que não iria gostar, né? Ganhando o Royal Rumble, Main Event, enfrentando Rollins, Roma, na WrestleMania, título em jogo, batendo de frente com o Vince, Triple H, coisas que ele já fez no passado até, repetindo agora, depois de anos. Pô, isso ia explodir as arenas, isso ia lotar os shows ali, as audiências iam subir pra caramba, eu não tenho dúvidas. Pra WWE ia ser bom, mas ela não quis. Pro CM Punk iria ser bom nesse sentido, mas ele não quis porque ele não gosta mais disso.
né? Pros adversários deles, pros fãs, pros criadores de conteúdo principalmente, seria ótimo, excelente, lindo, bonito, mas existe a parte humana e a parte humana, se não tiver bem, se a cabeça dos caras não tiver bem, se eles não tiver legais, não vai funcionar. Então, bem-vindos à realidade.